Capítulo 36. Pendurada por um fio. Abrindo as portas dos seus aposentos, Nazuada andou a passos largos até sua escrivaninha e depois caiu numa cadeira, sem olhar para o que estava à sua volta. Sua coluna estava tão rígida que seus ombros não tocavam o encosto. Ela se sentia impotente para resolver o dilema que os Varden enfrentavam. O sobe e desce do seu peito diminuiu até ficar imperceptível. E eu falhei, era tudo no que ela conseguia pensar. Senhora, a sua manga. Retirada com uma sacudidela do seu devaneio, Nazuada olhou para baixo e viu Farika batendo no seu braço direito com um pano de limpeza. Uma coluna de fumaça subia pela manga bordada. Alarmada, Nazuada se levantou da cadeira e virou o braço, tentando descobrir o que havia provocado aquela fumaceira. Sua manga e sua saia estavam se desintegrando em teias gredosas que soltavam gases ardentes. Tire isso daqui, disse ela. Ela manteve o braço afastado do corpo e permaneceu firme para que Farika pudesse desamarrar sua veste. Os dedos da criada se arrastavam pelas costas de Nazuada desvairadamente, enrolando-se com os nós, até que finalmente conseguiu soltar a casca de algodão que revestia o torso de Nazuada. Assim que a veste caiu, Nazuada puxou seus braços para fora das mangas e se livrou do manto. Ofegante, ela ficou em pé ao lado da escrivaninha, usando apenas seus chinelos e uma camisa de linho. Para seu alívio, o tecido fino e sofisticado não havia sofrido danos, embora tivesse adquirido um forte cheiro repugnante. Isso a queimou? Perguntou Farika. Nazuada balançou a cabeça, sem confiar em sua língua para dar uma resposta. Farika cutucou a veste com a ponta do sapato. Que diabo foi isso? Uma daquelas misturas fedorentas de Orrin, disse Nazuada com uma voz áspera. Eu a derramei em seu laboratório. Acalmando-se com longos respiros, ela olhou triste para a veste arruinada. Ela fora tecida e dada de presente pelas mulheres anãs de Durgrinstenjeitun no seu último aniversário e era uma das peças mais finas do seu guarda-roupa. Não havia nada que pudesse substituí-la, nem podia justificar a autorização para se fazer um novo vestido, considerando as dificuldades financeiras dos Varden. De algum modo terei de me virar sem ela. Farika balançou a cabeça. É uma desgraça perder um vestido tão bonito. Ela contornou a escrivaninha até uma cesta com apetrechos de costura e voltou com um par de tesouras afiadas. Podemos também tentar salvar o máximo de pano que pudermos. Vou cortar as partes que se estragaram e farei com que sejam incineradas. Nazuada franziu a testa e andou compassadamente por toda a extensão do salão, fervendo de raiva, e por ter mais um problema na sua já esmagadora lista de preocupações. O que irei usar na corte agora? Perguntou ela. A tesoura cortou o algodão macio com uma autoridade enérgica. Talvez a sua saia de linho. Ela é informal demais para usar na frente de Orrin e dos seus nobres. Dê-me uma chance de ajeitar esta veste, senhora. Estou certa de que poderei modificá-la e torná-la aproveitável. Na hora em que eu terminar, ela ficará 2 vezes mais grandiosa do que a peça original jamais ficou. Não vai dar certo. Eles simplesmente rirão de mim. Já é bem difícil exigir o respeito deles quando estou vestida de forma apropriada, e muito menos se estiver usando vestidos remendados que serão indícios de nossa pobreza. A mulher mais velha encarou Nazuada fixa e severamente. Vai dar certo, contanto que você não peça desculpas pela sua aparência. Não só isso, garanto que as outras damas ficarão tão arrebatadas pela sua nova moda que acabarão imitando-a. É só esperar e ver. Ela foi até a porta, a abriu com um rangido e deu o tecido estragado para um dos guardas que estavam lá fora. Sua soberana quer que isso seja queimado. Faça-o em segredo e não sussurre uma só palavra sobre isso para outra alma ou terá que dar satisfação a mim. O guarda lhe fez uma continência. Nazuada não pôde deixar de sorrir. Como eu iria funcionar sem você, Farika? Muito bem, acredito eu. Depois de pôr seu traje verde para caçadas, que oferecia, em função de uma saia mais leve, algum alívio para o calor do dia, Nazuada resolveu que, muito embora estivesse irritada com Orrin, seguiria o seu conselho, daria uma pausa em sua agenda e apenas ajudaria Farika a arrancar malhas da sua veste. Ela julgou que uma tarefa repetitiva seria uma maneira excelente de focar seus pensamentos. Enquanto puxava linhas de costura conversou sobre a situação difícil dos Varden com Farika, na esperança de que a criada pudesse enxergar uma solução que havia escapado a Nazuada. No fim das contas, a única ajuda que Farika deu foi fazer a seguinte observação. Parece que grande parte das questões do mundo tem sua origem no ouro. Se tivéssemos ouro suficiente, poderíamos subornar Galbatorix para que largasse o seu trono negro, poderíamos até mesmo nos livrarmos de enfrentar seus homens. Será que eu realmente esperava que alguém fosse fazer o meu trabalho por mim? Perguntou Nazuada para si própria. Eu conduzi nossa gente para esta tocaia e agora tenho de tirar todos daqui. Na intenção de abrir uma costura, ela estendeu o braço e rasgou, com a ponta de sua faca, uma franja da renda de Biurus, cortando-a ao meio. Nazuada olhou para aquele rasgo andrajoso na renda, para as pontas esfiapadas das linhas cor de pergaminho contorcidas por toda a veste, como se fossem um monte de minhocas retorcidas, e sentiu uma gargalhada histérica arranhar sua garganta na mesma hora em que uma lágrima se formava em seu olho. Será que sua sorte poderia ser pior? A renda de Biurus era a parte mais valiosa do vestido. Muito embora a renda exigisse uma certa habilidade para ser tecida, sua raridade e seu custo se devia principalmente a seu ingrediente central. Quantidades vastas, abundantes, monótonas e mortais de tempo. Ela levava tanto tempo para ser produzida que se você tentasse criar um véu de renda sozinho, seu progresso não seria medido em semanas mas em meses. Onça por onça, a renda valia mais do que o ouro ou a prata. Ela passou seus dedos pelas linhas, parou no rasgo que ela havia criado. A renda não consome tanta energia, apenas tempo. Ela detestava produzir la sofina. Energia. Naquele momento, uma série de imagens reluziram em sua mente.
Orhin falando em usar a magia para a pesquisa, Triana, a mulher que dirigia do Vrangran-Gata desde as mortes dos gêmeos, ela mesma levantando os olhos para ver um dos curandeiros dos Varden enquanto ele lhe explicava os princípios da magia quando Nazuada tinha 5 ou 6 anos de idade. Aquelas experiências discrepantes formavam uma corrente de raciocínio tão excessiva e inverossímil, que ela finalmente soltou a gargalhada que estava presa em sua garganta. Farika lhe dirigiu um olhar estranho e esperou uma explicação. De pé, Nazuada deixou metade da veste deslizar do seu colo e cair no chão. Traga-me Triana neste instante. Não me importa o que esteja fazendo, traga-a aqui. A pele em torno dos olhos de Farika se apertou, mas a criada fez uma reverência e afirmou, como quiser, senhora. E saiu pela porta reservada dos criados. Obrigada, sussurrou Nazuada na sala vazia. Entendeu a relutância da empregada, ela também se sentia desconfortável sempre que tinha de interagir com usuários de magia. De fato, só confiava em Eragon porque ele era um cavaleiro, embora isso não fosse nenhuma prova de virtude, como Galbatorix havia demonstrado e por causa do seu juramento de fidelidade, Nazuada sabia que ele jamais a trairia. Tinha medo de pensar nos poderes de mágicos e feiticeiros. A ideia de que uma pessoa aparentemente normal podia matar com uma palavra, invadir a sua mente caso ele ou ela desejassem, trapacear, mentir e roubar sem ser pego, e por outro lado desafiar a sociedade com uma quase impunidade. Seu coração acelerou. Como poderia fazer com que se cumprisse a lei quando um certo segmento da população possuía poderes especiais? Basicamente, a guerra dos Varden contra o Império era uma tentativa de levar à justiça um homem que havia abusado dos seus poderes mágicos e de evitar que ele cometesse mais crimes. Toda essa dor e destruição porque ninguém tinha forças para derrotar Galbatorix. Ele não irá nem mesmo morrer depois de um período curto e normal de tempo. Embora não gostasse de magia, Nazuada sabia que seu uso seria fundamental para depor Galbatorix e que ela não teria condições de alienar magos e feiticeiras até a vitória estar garantida. Uma vez que isso ocorresse, ela pretendia resolver o problema que tal quadro apresentava. Uma batida forte na porta do seu aposento interrompeu seus pensamentos. Com um sorriso armado e protegendo a sua mente como lhe haviam ensinado, Nazuada disse, entre. Era importante que ela parecesse educada depois de convocar Triana de uma maneira tão rude. A porta se abriu com um empurrão e a feiticeira morena adentrou o salão a passos largos. Seus cachos desgrenhados se avolumavam acima de sua cabeça, pois ela havia, obviamente, se arrumado com pressa. Parecia ter acabado de se levantar da cama. Curvando-se à moda dos anões, ela perguntou, você me chamou, Lady? Sim. Relaxada numa cadeira, Nazuada olhou Triana da cabeça aos pés, lentamente. A feiticeira levantou o queixo enquanto era examinada por Nazuada. Preciso saber, qual é a regra mais importante da magia? Triana franziu a testa. Que qualquer coisa que se faça com magia requer a mesma energia necessária para fazê-la sem magia. E o que você pode fazer só é limitado pela sua habilidade e pelo seu conhecimento da língua antiga. Outras restrições também se aplicam, mas em geral sim. Por que pergunta, Lady? Esses são os princípios básicos da magia que, ao mesmo tempo em que não estão totalmente disseminados, estou certa de que a senhora está familiarizada. E estou. Gostaria de me certificar de que os entendia apropriadamente. Sem se mover da sua cadeira, Nazuada se abaixou e ergueu a veste para que Triana pudesse ver a renda rasgada. Então, dentro desses limites, você deve ter como formular um encanto que consegue fabricar renda usando a magia. Um riso de mofa desdenhoso e condescendente distorceu os lábios escuros da feiticeira. Vrangran-Gata tem deveres mais importantes do que reparar as suas roupas, Lady. Nossa arte não é tão comum a ponto de ser empregada para meros caprichos. Estou certa de que você descobrirá que suas costureiras e alfaiates serão mais do que capazes de atender ao seu pedido. Agora, se me dá licença, quieta aí, mulher, disse Nazuada num tom de voz firme. A perplexidade fez Triana emudecer no meio da frase. Vejo que tenho que ensinar a Vrangran-Gata a mesma lição que ensinei ao Conselho dos Anciãos. Posso ser jovem, mas não sou criança para ser tratada de forma paternalista. Estou fazendo perguntas sobre renda, porque se você puder fabricá-la rápida e facilmente usando a magia, então poderemos apoiar os Varden vendendo renda de biuros e crochê baratos por todo o Império. A própria gente de Galbatorix nos dará os fundos dos quais precisamos para sobreviver. Mas isso é ridículo, protestou Triana. Até mesmo Farika parecia cética. Você não pode pagar uma guerra com renda. Nazuada ergueu uma sobrancelha. Por que não? As mulheres que de outra forma não podem comprar sua própria renda irão dar pulos de alegria pela chance de poder comprar a nossa. Todas as esposas dos fazendeiros, que anseiam por aparentar serem mais ricas do que são, quererão. Até mesmo mercadores e nobres mais abastados nos darão o seu ouro, porque nossa renda terá mais qualidade do que qualquer uma fiada ou costurada por mãos humanas. Vamos juntar uma fortuna para rivalizar com a dos anões. Quer dizer, se você for hábil bastante para fazer o que eu quero. Triana jogou seu cabelo para trás. Você duvida das minhas habilidades? Posso vir a duvidar. Triana hesitou e depois pegou a veste de Nazuada e estudou a tira de renda por um bom tempo. Até que finalmente ela se pronunciou. Talvez seja possível, mas terei de fazer alguns testes antes de ter certeza. Faça-os imediatamente. De agora em diante, esta é a sua atribuição mais importante. E procure um fabricante de renda experiente para lhe falar sobre os moldes. Sim, Lady Nazuada. Nazuada permitiu que sua voz fosse mais suave. Muito bem. Também quero que você selecione os membros mais brilhantes da Vrangran-Gata e trabalhe com eles para inventar outras técnicas mágicas que possam ajudar os Varden. Essa é sua responsabilidade, não minha. Sim, Lady Nazuada. Agora você está dispensada. Traga-me um relatório amanhã de manhã. Sim, Lady Nazuada. Satisfeita, Nazuada ficou vendo a feiticeira partir, depois fechou os olhos e se permitiu aproveitar um momento de orgulho pelo que havia conseguido.
Ela sabia que nenhum homem, nem mesmo seu pai, teria pensado em tal solução. Essa é a minha contribuição para os Varden, disse a si mesma enquanto desejava que a Jihad pudesse ter testemunhado tudo aquilo. Num tom de voz mais estridente, ela perguntou, eu a surpreendi, Farika? Você sempre o faz, senhora. Capítulo 37. Elvó, senhora? Você é necessária, senhora. O quê? Relutando para se mover, Nazuada abriu os olhos e viu Jormundur entrar no quarto. O mago veterano tirou seu elmo, prendeu-o na dobra do seu braço direito, e andou em sua direção, com a mão esquerda plantada no botão do punho de sua espada. Os elos de sua cota tiniram quando ele se curvou. Minha Lady. Bem-vindo, Jormundur. Como está o seu filho hoje? Ela estava feliz por ele ter vindo. De todos os membros do Conselho de Anciãos, ele foi o que aceitou a sua liderança com mais facilidade, servindo-a com a mesma lealdade, obstinação e determinação que dispensara a Jihad. Se todos os meus guerreiros fossem como ele, ninguém poderia nos deter. Sua tosse passou. Fico feliz em ouvir isso. Agora, o que o traz aqui? Marcas de expressão apareceram na testa de Jormundur. Ele passou a mão no cabelo, amarrado num rabo de cavalo, refreou-se e desceu a mão de volta ao lado do corpo. Magia, do tipo mais estranho. Oh, você se lembra do bebê que Erago abençoou? Sim. Nazuada só a vira uma vez, mas estava bem a par das histórias exageradas sobre a criança que circulavam entre os Varden, assim como das esperanças que os Varden tinham em relação ao que a garota poderia conseguir assim que crescesse. Nazuada era mais pragmática em relação ao assunto. O que quer que a criança se tornasse, não o seria ainda por muitos anos, e a tal altura a batalha contra Galbatorix já estaria perdida ou ganha. Pediram-me para que eu a levasse até ela. Peterham? Quem? E por quê? Um garoto no campo de treinamento me disse que você devia visitar a criança. Disse que você acharia interessante. Ele se recusou a me o seu nome, mas tinha a aparência que aquele menino gato da feiticeira deve ter ao se transformar em um menino, por isso pensei. Bem achei que você devia saber. Jormundur Parishia Embracado. Fiz perguntas aos meus homens sobre a garota, e ouvi coisas, que ela é diferente. De que maneira? Ele encolheu os ombros. O suficiente para acreditar que você devia fazer o que o menino gato disse. Nazuada franziu a testa. Ela sabia que, de acordo com velhas histórias, ignorar um menino gato era o máximo da insensatez e normalmente leva à desgraça. No entanto, sua parceira, Angela, a herbolária, era outra usuária de magia na qual Nazuada não confiava inteiramente, ela era muito independente e imprevisível. Magia, disse ela, tornando-a uma maldição. Magia, concordou Jormundur, embora tivesse usado a palavra para indicar medo e intimidação. Muito bem, vamos visitar a tal criança. Ela está dentro do castelo? Orin deu a ela e ao seu tutor quartos na ala oeste do castelo. Leve-me até ela. Levantando as suas anáguas, Nazuada ordenou a Farika que adiasse o resto dos compromissos do dia e depois deixou seus aposentos. Mais atrás, ouviu Jormundur estalar os dedos enquanto orientava 4 guardas para que assumissem posições em volta dela. Alguns instantes depois, ele se posicionou ao seu lado, apontando a direção a seguir. O calor dentro do castelo Borromeu havia aumentado ao ponto de eles sentirem que estavam presos dentro de uma fornalha gigante. O ar tremeluzia como vidro liquefeito nos peitoris das janelas. Embora não estivesse à vontade, Nazuada sabia que lidava melhor com o calor do que a maior parte das pessoas por causa da sua pele escura. Aqueles que tinham mais dificuldade para aguentar altas temperaturas eram homens como Jormundur e seus guardas, que tinham de usar suas armaduras o dia inteiro, mesmo que estivessem de plantão sob o incessante olhar abrasador do sol. Nazuada ficou atenta aos 5 homens enquanto o suor se acumulava em sua pele exposta e sua respiração ficava cada vez mais debilitada. Desde que chegaram a Aberon, um grande contingente dos Varden havia desmaiado devido à insolação, 2 deles morreram 1 ou 2 horas depois, e ela não tinha intenção de perder mais nenhum dos seus subordinados por levá-los além de seus limites físicos. Quando julgou que eles precisavam descansar, ela ordenou-lhes que parassem, ignorando sua objeção, e fossem pedir água a um criado. Não posso deixá-los tombar como garrafas de boliche. Eles tiveram que parar mais 2 vezes antes de chegar ao seu destino, uma porta oculta na parede interna do corredor. O chão ao redor estava cheio de presentes espalhados. Jormundur bateu e uma voz trêmula vinda de dentro perguntou, Underline quem é? Lady Nazuada veio ver a criança, disse ele. Você tem um coração sincero e firme determinação? Desta vez, Nazuada respondeu, o meu coração é puro e a minha determinação é de ferro. Cruze o limiar da porta então e seja bem-vinda. A porta se abriu para uma passagem iluminada por uma única lanterna vermelha de anão. Não havia ninguém na porta. Enquanto prosseguia entrando, Nazuada viu que as paredes e o teto estavam cobertos com camadas de pano preto, dando ao lugar a aparência de uma caverna ou de um covil. Para sua surpresa, o ar estava bastante frio, quase gelado, como uma noite fresca de outono. A apreensão afundou garras venenosas no seu estômago. Magia. Uma cortina preta bloqueava o seu caminho. Ao afastá-la, Nazuada percebeu que estava no que antes fora uma sala de estar. A mobília havia sido removida, exceto por um jogo de cadeiras que havia sido empurrado para as paredes cobertas. Um castiçal feito por anões, que pouco iluminava o ambiente, estava pendurado numa ondulação do tecido pendente acima, projetava sombras esquisitas e multicoloridas em todas as direções.
Uma mulher idosa e curvada olhava das profundezas de um dos cantos, era ladeada por Angela e pelo menino gato, que estava em pé com seus pelos eriçados. No centro do salão, havia uma garota pálida ajoelhada, que Nazuada julgou ter entre 3 e 4 anos de idade. A menina comia numa travessa que estava em seu colo. Ninguém falava. Confusa, Nazuada perguntou, onde está o bebê? A menina olhou para cima. Nazuada ofegou assim que viu a marca do dragão brilhando na testa da criança enquanto encarava profundamente seus olhos lilazes. A garota armou, com seus lábios, um sorriso terrível e astuto. Eu sou Elva. Nazuada recuou sem pensar, segurando a adaga que mantinha presa ao antebraço esquerdo. Era uma voz adulta, cheia da experiência e do cinismo de um adulto. Parecia profano vindo da boca de uma criança. Não corra, disse Elva. Sou sua amiga. Ela colocou a travessa de lado, que agora estava vazia. Para a velha, ela disse, mais comida. A anciã saiu correndo da sala. Então Elva bateu no chão ao seu lado. Por favor, sente-se. Estava esperando você desde que aprendi a falar. Ainda segurando a sua adaga, Nazuada se agachou até as pedras. Quando foi isso? Semana passada. Elva cruzou as mãos no seu colo. Ela fixou seus olhos medonhos em Nazuada, prendendo-a no lugar, através da força sobrenatural do seu olhar. Nazuada sentia como se uma lança violeta tivesse furado seu crânio e estivesse se mexendo dentro de sua mente, dilacerando seus pensamentos e suas memórias. Ela lutou contra o desejo de gritar. Inclinando-se para frente, Elva se esticou e segurou o rosto de Nazuada com uma mão macia. Sabe, a Jihad não poderia liderar os Varden melhor do que você. Você escolheu o caminho certo. Seu nome será louvado por séculos a fio por ter a coragem e a precaução de mudar os Varden para surda e atacar o Império quando todo mundo achava que era uma insanidade fazê-lo. Nazuada olhou pasmada para a garota. Como uma chave se encaixa numa fechadura, as palavras de Elva referiam-se perfeitamente aos medos mais básicos de Nazuada, as dúvidas que a mantinham acordada à noite, suando na escuridão. Uma onda involuntária de emoção a atravessou, encorajando-a com uma sensação de confiança e paz que ela não possuía desde antes da morte de Jihad. Lágrimas de alívio irrompiam dos seus olhos e rolavam pela sua face. Era como se Elva soubesse exatamente o que dizer para confortá-la. Nazuada a detestava por isso. Sua euforia brigava contra seu desgosto por causa de como e de quem provocara um momento de fraqueza. Ela também não acreditava na motivação da garota. O que é você? Ela exigiu saber. Sou o que Eragon fez de mim. Ele a abençoou. Os olhos temíveis e remotos ficaram enevoados por um instante enquanto Elva piscava. Ele não entendeu as suas ações. Desde que Eragon me enfeitiçou, sempre que vejo uma pessoa, sinto todas as dores que a perturbam ou que estão prestes a perturbá-la. Quando eu era menor, não podia reagir. Até que cresci. Por que iria? A magia no meu sangue me impulsiona a proteger as pessoas da dor. Não importa o sofrimento que produz em mim ou se quero ajudar não. Seu sorriso se retorceu amargamente. Custa-me caro resistir à natureza. Enquanto Nazuada digeria as implicações, ela percebeu que o aspecto perturbador de Elva era um produto derivado do sofrimento ao qual ela havia sido exposta. Nazuada estremeceu ao pensar no que a garota passou. Essa magia deve tê-la dilacerado para que ela tivesse essa compulsão e se tomasse incapaz de reagir. Embora não achasse sensato, começou a sentir alguma simpatia por Elva. Por que você me disse isso? Achava que você devia saber quem e o que sou. Elva fez uma pausa e o fogo no seu olhar se intensificou. E que irei lutar por você sempre que puder. Use-me como usaria um assassino, escondido, no escuro, e sem piedade. Ela gargalhou num tom de voz alto e indiferente. Você se pergunta por quê, dá para ver. Porque, a não ser que essa guerra termine, mais cedo ao invés de mais tarde, ela me deixará louca. Já é muito difícil lidar com as agonias da vida cotidiana sem ter que confrontar as atrocidades da batalha. Use-me para acabar com ela e garantirei que sua vida seja tão feliz quanto nenhum humano já teve o privilégio de experimentar. Naquele momento, a anciã voltou apressada para o salão, curvou-se na direção de Elva e lhe deu uma nova bandeja de comida. Foi um alívio físico para Nazuada quando Elva olhou para baixo e atacou uma perna de carneiro, empurrando a carne para dentro da boca com ambas as mãos. Ela comeu com a intensidade voraz de um lobo esfomeado, demonstrando uma completa falta de decoro. Com seus olhos violeta escondidos e sua marca do dragão coberta pela franja negra, ela mais uma vez parecia não ser nada além de uma criança inocente. Nazuada esperou até que Elva não tivesse mais nada a falar. Então a um aceno de Angela, ela acompanhou a herbolária até uma porta lateral, deixando a garota pálida sentada sozinha no meio do salão escuro e coberto de panos, como se fosse um feto medonho aninhado em seu ventre, esperando o momento certo para sair. Angela se certificou de que a porta estava fechada e sussurrou. Tudo o que ela faz é comer e comer. Não podemos saciar seu apetite com as rações que temos no momento. Você pode, ela será alimentada. Vocês não precisam se preocupar com isso. Nazuada esfregou os braços, tentando erradicar a lembrança daqueles olhos horríveis e medonhos. Obrigada. Isso já aconteceu com mais alguém? Angela balançou a cabeça até seu cabelo ondulado tocar de leve nos seus ombros. Não, em toda a história da magia. Tentei traçar o seu futuro, mas ele é um pântano sem esperança. Palavra adorável, pântano, pois sua vida interage com muitas outras. Ela é perigosa? Todos somos perigosos. Você sabe o que eu quero dizer. Angela encolheu os ombros. Ela é mais perigosa do que alguns e menos do que outros. A pessoa que ela está mais propensa a matar, no entanto, é ela mesma. Se ela encontrar alguém que está prestes a se ferir e o encanto de Eragon a pegar desprevenida, então ela ficará no lugar da pessoa condenada. É por isso que ela fica trancada a maior parte do tempo. Com quanta antecedência ela pode prever acontecimentos? 2 ou 3 horas, no máximo. Recostando-se na parede, Nazuada pensou na mais nova complicação em sua vida. Elva podia ser uma arma potente se fosse usada corretamente.
Através dela, posso discernir os problemas e as fraquezas dos meus oponentes, assim como o que irá agradá-los e torná-los suscetíveis aos meus desejos. Numa emergência, a garota também poderia agir como um guarda infalível, se um dos Varden, Eragon ou Saphira, tivesse que ser protegido. Ela não pode ficar sozinha. Preciso de alguém para vigiá-la. Alguém que entenda de magia e esteja suficientemente satisfeito com sua própria identidade para resistir à influência de Elva, e que eu possa acreditar que será confiável e honesta. Ela descartou Triana imediatamente. Nasuada olhou para Angela. Embora ela tivesse muita cautela para lidar com a herbolária, ela sabia que Angela havia ajudado os Varden em questões da maior delicadeza e importância, como na cura de Eragon, e não pediu nada em troca. Nasuada não conseguia pensar em mais ninguém que tivesse tempo, inclinação e habilidade para cuidar de Elva. Sei, afirmou Nasuada, que isso é muita arrogância da minha parte, pois você não está sob meu controle e eu conheço muito pouco da sua vida ou de seus deveres, mas preciso lhe pedir. Prossiga. Angela fez um aceno com a mão. Nasuada hesitou, embaraçada, mas depois prosseguiu. Você estaria disposta a vigiar Elva por mim? Eu necessito, é claro. Vou ficar com os meus 2 olhos grudados nela, se eu puder passar sem eles. É um grande prazer ter a oportunidade de poder estudá-la mais a fundo. Você terá que me fazer relatórios, avisou Nasuada. O dardo envenenado escondido dentro da torta de passas. Bem, suponho que eu possa lidar com isso. Tenho a sua palavra então? Tenha minha palavra. Aliviada, Nasuada deu um suspiro e afundou na cadeira que estava mais próxima. Oh, que confusão. Que situação complicada. Como suzerana de Eragon, sou responsável por suas façanhas, mas jamais poderia imaginar que ele fosse fazer algo tão horrível quanto isso. É algo que mancha a minha honra assim como mancha a dele. Uma reverberação de estampidos agudos encheu a sala enquanto Angela estalava os nós dos dedos. Sim, eu pretendo falar com ele sobre esse assunto, assim que voltar de Elesmera. Sua expressão era tão feroz que deixou Nasuada alarmada. Bem, não o machuque. Nós precisamos dele. Não machucarei, certamente. Capítulo 38. Resurgimento. Uma violenta rajada de vento fez Eragon acordar. Os cobertores se agitavam sobre ele e uma tempestade rasgava o seu quarto, lançava seus pertences pelos ares e fazia as lanternas baterem nas paredes. Lá fora, o céu era negro e as nuvens formavam uma massa espessa. Saphira observava como Eragon cambaleava, lutava para manter o equilíbrio e a árvore balançava como um navio no oceano. Ele abaixou a cabeça para se proteger da ventania e seguiu contornando o quarto, agarrado à parede até alcançar o portal em forma de lágrima, através do qual a tempestade uivava. Eragon olhou para além do piso suspenso, para o chão lá embaixo, que parecia balançar de um lado para o outro. Ele tentou ignorar a agitação em seu estômago. Tateando, ele encontrou a beira da membrana de pano embutida na madeira para cobrir a abertura. Ele se preparou para saltar de um lado do vão para o outro apoiado pelo pano. Se escorregasse, nada o impediria de cair sobre as raízes da árvore. Espere, disse Saphira. Ela se afastou do pedestal baixo onde estava dormindo e estendeu seu rabo ao lado dele, para que pudesse usá-lo como um corrimão. Segurando o pano apenas com a mão direita, o que exigiu toda a sua força, Eragon usou as saliências do rabo de Saphira para atravessar a extensão do portal. Assim que chegou à outra extremidade, agarrou o pano com ambas as mãos e pressionou sua extremidade dentro do sulco que o mantinha preso. O quarto ficou em silêncio. A membrana inchou para dentro sob a força da natureza furiosa, mas resistia. Eragon a cutucou com o dedo. O tecido estava tão esticado quanto a pele de um tambor. É incrível o que os elfos conseguem fazer, disse ele. Saphira levantou a cabeça e a manteve suspensa, de modo que ficou encostada no teto enquanto ela escutava. É melhor você fechar a sala de estudos, ela está sendo destruída. Enquanto ele seguia na direção da escada, a árvore balançou e sua perna se dobrou, fazendo cair pesadamente sobre um dos joelhos. Maldição, rosnou o cavaleiro. A sala de estudos era um redemoinho de papéis e penas, que se moviam pelo ar como se tivessem vida. Ele mergulhou no aguaceiro com os braços envolvendo a cabeça. Parecia que estava recebendo uma saraivada de pedras quando as pontas das penas o atingiam. Eragon se esforçou para fechar o portal superior sem a ajuda de Saphira. No momento em que o fez, a dor, infindável e desnorteante dor, rasgou suas costas. Ele gritou uma vez e ficou rouco por causa da intensidade do berro. Viu luzes vermelhas e amarelas até ficar tudo escuro quando ele caiu para o lado. Lá de baixo, ele ouviu Saphira urrando de frustração, a escadaria era muito pequena, lá fora, o vento era muito feroz para que ela o alcançasse. Sua conexão com a parceira sumiu. E ele se rendeu à escuridão que o esperava como uma forma de se libertar de sua agonia. Um gosto amargo enchia a boca de Eragon quando acordou. Não soube precisar quanto tempo ficará deitado no chão, mas os músculos em seus braços e pernas estavam retesados por ele ter permanecido curvado na forma de uma bola compacta. A tempestade ainda investia contra a árvore, vinha acompanhada por uma chuva ensurdecedora que se equiparava a um martelar dentro de sua cabeça. Saphira? Estou aqui. Você pode descer? Vou tentar. Ele estava fraco demais para ficar em pé no piso inclinado, por isso resolveu rastejar até a escada e deslizou por um degrau de cada vez, estremecendo a cada impacto. No meio da descida, encontrou Saphira, que enfiou a cabeça e o pescoço escada acima o mais que pôde, entalhando a madeira na sua fúria. Pequenino. Ela pôs a língua para fora e pegou em sua mão com sua ponta áspera. Ele sorriu. Depois, ela arqueou o pescoço e tentou recuar, mas sem sucesso.
O que há de errado? Estou presa. Você está. Ele não pôde evitar, dava gargalhadas apesar da dor. A situação era muito absurda. Ela rosnava e erguia seu corpo inteiro, balançando a árvore com seu esforço e derrubando. Até que ela perdeu as forças, ofegante. Ora, não fique sentado e rindo como uma raposa idiota. Ajude-me. Esforçando-se para não rir, ele colocou o pé em seu nariz e empurrou com toda a força enquanto Safira se revirava e se contorcia na tentativa de se libertar. Levou mais de 10 minutos até ela conseguir. Só então foi que Eragon viu a extensão dos danos na escadaria. Ele deu um suspiro. As escamas do dragão haviam rasgado a casca da árvore e destruíram as formas delicadas entalhadas na madeira. Opa, disse Safira. Pelo menos foi você que o fez, não eu. Os elfos devem lhe perdoar. Eles cantariam canções românticas dos anões dia e noite se você lhes pedisse. Ele se juntou a Safira em sua plataforma e se aconchegou nas escamas lisas da sua barriga, escutando quanto a tempestade rugia acima de ambos. A proteção na janela ficava translúcida sempre que um relâmpago pulsava na forma de fragmentos de luz recortados. Que horas você acha que são? Algumas horas antes do nosso encontro obrigatório com Oromis. Vá em frente, durma e tente se recuperar. Ficarei de guarda. Foi exatamente isso que ele fez, apesar da agitação que se espalhava por toda a árvore. Capítulo 39. Por que você luta? O relógio de Oromis zumbia como uma vespa gigante, berrava nos ouvidos de Eragon, até ele ir buscar a bugiganga e parar o mecanismo. Seu joelho machucado havia ficado roxo, estava dolorido tanto por causa do seu ataque súbito quanto devido à dança da cobra e do Grow, e não podia fazer nada a não ser gemer. O pior ferimento, no entanto, estava no pressentimento de que aquela não seria a última vez em que o ferimento de Durza iria prejudicá-lo. Tal perspectiva o deixava doente, drenava sua força e sua vontade. Tantas semanas se passaram depois das crises, disse ele, que comecei a pensar que talvez, apenas talvez, eu estivesse curado. Suponho que a pura sorte seja a única razão que explique por que estou sendo poupado há tanto tempo. Estendendo seu pescoço, Safira o aninhou em seu braço. Você sabe que não está sozinho, pequenino. Farei tudo o que for possível para ajudar. Ele respondeu com um leve sorriso. Depois ela lhe lambeu o rosto e acrescentou, você deve se preparar para sair. Eu sei. Ele olhou para o chão, sem coragem para se mover, e depois se arrastou até o banheiro, onde se esfregou até ficar bem limpo e usou a magia para se barbear. Estava se secando quando sentiu uma presença tocar sua mente. Sem parar para pensar, Eragon começou a fortificá-la, concentrando-se numa imagem do seu dedão, expulsando tudo mais. Até que ouviu Oromis dizer, admirável, porém desnecessário. Traga Zarhok consigo hoje. A presença desapareceu. Eragon respirou de forma vacilante. Preciso ficar mais alerta, disse para Safira. Estaria vulnerável caso ele fosse um inimigo. Não se estiver comigo por perto. Quando terminou sua higiene, Eragon desenganchou a membrana parede e montou em Safira, levava Zarhok debaixo do braço. Safira levantou o voo com uma rajada de ar, fez uma curva em direção aos rochedos de Tel Nair. Daquele ponto extremamente privilegiado, dava para ver os danos que a tempestade havia causado a Duveldenvarden. Nenhuma árvore havia caído em toda Elesmera porém, mais além, onde a magia dos elfos era mais fraca, inúmeros pinheiros haviam tombado. O vento que restou fazia os galhos e as árvores que se cruzavam se esfregarem uns nos outros, produzindo um coro frágil de rangidos e suspiros. Nuvens de pólen dourado, espessas como se fossem de poeira, jorravam das árvores e das flores. Enquanto voavam, Eragon e Safira trocavam lembranças sobre as aulas individuais do dia anterior. Ele lhe contou o que havia aprendido sobre as formigas e a língua antiga e ela lhe falou sobre correntes de ar frias e quentes e eventos climáticos perigosos e a forma de evitá-los. Desse modo, quando os dois aterrissaram e Oromis interrogou Eragon sobre as lições de Safira e Glaedr interrogou Safira sobre as de Eragon, ambos estavam aptos a responder todas as perguntas. Muito bem, Eragon Vodr. Sim. Isso mesmo, Bardskular, acrescentou Glaedr para Safira. Como no dia anterior, Safira saiu com Glaedr enquanto Eragon permaneceu no despenhadeiro, embora desta vez ele e Safira tivessem tido cuidado de manter seu elo mental para poderem absorver as instruções de um e de outro. Enquanto os dragões partiam, Oromis observou, sua voz está mais áspera hoje, Eragon. Você está doente? Minhas costas doeram novamente hoje de manhã. Ah, você tem a minha solidariedade. Ele mexeu um dedo. Espere aqui. Eragon ficou observando enquanto Oromis seguia a passos largos na direção de sua cabana, para depois reaparecer parecendo impetuoso e belicoso, com sua cabeleira prateada ondulando ao vento e sua espada de bronze na mão. Hoje, disse ele, temos que deixar o Ringar de lado, ao invés disso, cruzar as nossas duas espadas, Naeglin e Zarhok. Saque a sua espada e proteja o fio, como seu primeiro mestre lhe ensinou. Tudo que Eragon queria naquele momento era recusar o embate. No entanto, ele não tinha a intenção de quebrar seu juramento ou fraquejar na frente de Oromis. Engoliu sua tremedeira. Isso é o que significa ser um cavaleiro, pensou. Evocando as suas reservas, localizou o nó que ficava bem no fundo de sua mente e que o conectava ao fluxo indômito de magia. Ele o sondou e a energia o preencheu. Geolote do Knifr, disse ele, e uma estrela azul cintilante surgiu entre o seu polegar e o indicador, pulando de um dedo para o outro, enquanto ele os corria pela perigosa extensão de Zarhok. No instante em que suas espadas se cruzaram, Eragon soube que ria sobrepujado por Oromis, assim como foi por Durza e Arya. Eragon era um espadachim humano exemplar,
mas não podia competir com guerreiros cujo sangue era mais forte por causa da magia. Seu braço estava muito fraco e seus reflexos lentos demais. Ainda assim, isso não o intimidou. Lutou até o limite das suas habilidades, mesmo que, no fim, tudo não passasse de um treinamento. Oromis o testou de todas as maneiras concebíveis, forçava Eragon a usar o seu arsenal de golpes, contra-golpes e truques. Nada adiantou. Ele não conseguia tocar no elfo. Como último recurso, tentou alterar seu estilo de luta, que poderia desestabilizar até o veterano mais calejado. Tudo que isso lhe rendeu foi uma pancada na coxa. Mova os seus pés com mais rapidez, gritou Oromis. Aquele que fica em pé como se fosse um pilar acaba morrendo na batalha. Aquele que se inclina como um bambu triunfa. O elfo em ação era glorioso, mistura perfeita de controle e violência. Lançava-se sobre o oponente como se fosse um gato, golpeava como uma garça e retornava com a graça de uma doninha. Lutavam há quase 20 minutos quando Oromis vacilou e suas feições se apertaram numa breve careta. Eragon reconheceu os sintomas da misteriosa enfermidade de Oromis e o atacou com Zarhok. Era desonesto, mas Eragon estava tão frustrado que queria tirar vantagem de qualquer oportunidade, não importava o quão fosse desonesto, só para ter a satisfação de marcar Oromis pelo menos uma vez. Zarhok não chegou a atingir o seu alvo. Enquanto Eragon se virava, acabou se estendendo além dos limites e forçou as costas. A dor veio sem avisar. A última coisa que ouviu foi Saphira gritando, Eragon. Apesar da intensidade do espasmo, Eragon permaneceu consciente durante a sua provação. Não que estivesse a par do que lhe cercava, só do rogo que queimava em sua carne e prolongava cada segundo transformando numa eternidade. A pior parte era que ele não podia fazer nada para acabar com seu sofrimento a não ser esperar, e esperar. Eragon ficou deitado e ofegante na lama fria. Ele piscava tentando enxergar e via Oromis sentado numa almofada ao seu lado. Esforçou-se para ficar de joelhos, Eragon olhou para sua túnica nova com um misto de arrependimento e desgosto. O tecido fino e vermelho estava sujo de lama por causa das convulsões que teve no chão. A lama se espalhava pelo seu cabelo também. Ele podia sentir Saphira em sua mente, irradiando preocupação enquanto esperava que seu parceiro a notasse. Como você poderá continuar assim? Disse ela aflita. Isso destruirá você. Sua apreensão minou a resistência que ainda restava em Eragon. Antes Saphira jamais havia expressado dúvida sobre se ele iria levar a melhor antes, não em Drasleona, Gil-ead ou Fartendur, nem em relação a nenhum dos outros perigos que ambos enfrentaram. Sua confiança havia lhe dado coragem. Sem ela, ele estava realmente temeroso. Você deve se concentrar na sua lição, disse ele. Devo me concentrar em você. Deixe-me em paz. Vociferou como se fosse um animal ferido desejoso de cuidar das suas chagas em silêncio e na escuridão. Ela silenciou, deixando apenas o seu elo intacto o suficiente para que ele pudesse ficar vagamente a par dos ensinamentos de Glaeda sobre ervas que brotam depois de incêndios na floresta, que ela poderia mastigar para ajudar em sua digestão. Eragon tirou a lama do cabelo com os dedos e depois cuspiu uma bola de sangue. Mordi minha língua. Oromis acenou positivamente como se fosse esperado. Você precisa se restabelecer? Não. Muito bem. Cuide de sua espada, depois vá se lavar e siga para o troco no meio da clareira e escute os pensamentos da floresta. Ouça, e quando não estiver mais ouvindo nada, venha me dizer o que aprendeu. Sim, mestre. Assim que se sentou na tora, Eragon descobriu que seus pensamentos e emoções turbulentas atrapalhavam a concentração necessária para abrir sua mente e sentir as criaturas no vazio. Não estava mesmo interessado em fazê-lo. Ainda assim, a condição serena dos arredores foi aos poucos fazendo diminuir o seu ressentimento, a confusão e a raiva. Aquilo não o fez feliz, mas lhe trouxe uma certa conformação. Esta é a minha sina na vida, e é melhor eu me acostumar, pois ela não está prestes a melhorar. 15 minutos depois, suas faculdades recuperaram sua acuidade à praxe, pois voltou a estudar a colônia de formigas vermelhas que havia descoberto no dia anterior. Também tentou perceber tudo mais que estava acontecendo na clareira, do jeito que Oromis lhe havia instruído. Eragon avançava aos poucos. Se ele relaxasse e se permitisse absorver tudo que entrava e vinha da percepção que lhe avizinhava, milhares de imagens e sentimentos investiriam dentro de sua cabeça, sobrepondo-se uns aos outros em rápidos flashes de som e cor, toque e cheiro, dor e prazer. A quantidade de informação era esmagadora. Por puro hábito, sua mente selecionava um assunto ou outro da torrente, excluindo todo o resto, antes de ele notar seu lapso e voltar para um estado de receptividade passiva. O ciclo se repetia de segundo em segundo. Apesar disso, ele teve como melhorar o seu conhecimento sobre o mundo das formigas. Conseguiu a primeira pista sobre o sexo delas, quando deduziu que a formiga maior no centro do formigueiro subterrâneo estava botando ovos a cada minuto ou coisa parecida, o que fazia dela uma fêmea. Quando acompanhou um grupo de formigas vermelhas pelo caule de sua roseira, teve uma demonstração vivida do tipo de inimigos que enfrentavam. Uma coisa se lançou de debaixo de uma folha e matou uma das formigas às quais ele estava ligado. Era difícil para ele adivinhar exatamente o que era a criatura, já que as formigas só viam fragmentos do ser e ainda, colocavam mais ênfase no cheiro do que na visão. Se fossem pessoas, ele teria dito que elas foram atacadas por um monstro terrível do tamanho de um dragão, com mandíbulas tão poderosas quanto as portas levadiças e cheias de ferrões de teir e céleres como uma chicotada. As formigas cercaram o monstro como se fossem cavalariços trabalhando para capturar uma montaria fugitiva. Elas se lançaram contra o oponente totalmente destemidas, beliscavam suas pernas nodosas e se afastavam um instante antes de serem pegas pela tenaz do monstro. Mais e mais formigas se juntaram à multidão. Empenhavam-se para superar o invasor, sem vacilar, mesmo quando duas foram capturadas e mortas e quando vários dos seus irmãos caíram do galho no chão abaixo. E batalha desesperada, nenhum dos lados estava disposto a ceder terreno ao adversário. Só a fuga ou a vitória salvariam os combatentes de uma morte terrível.
Eragon acompanhou o combate acirrado e expectativa, impressionado com a bravura e a persistência das formigas apesar dos ferimentos que poderiam incapacitar um ser humano. Seus feitos eram heróicos o suficiente para serem cantados por bardos por todo o mundo. Eragon ficou tão absorto pela contenda que quando as formigas finalmente ganharam, ele deu um grito tão alto de felicidade que assustou os pássaros empoleirados nas árvores. Por curiosidade, ele se concentrou, e depois andou até a roseira para ver com os seus próprios olhos o monstro vencido. O que ele viu foi uma simples aranha marrom com as pernas arqueadas sendo transportada pelas formigas até o seu ninho para servir de alimento. Era fantástico. Ele começou a sair, mas então percebeu que mais uma vez ignorou a miríade de outros insetos e animais que viviam na clareira. Fechou os olhos e vagou pelas mentes de várias dezenas de seres, fazia o melhor que podia para memorizar o máximo de detalhes interessantes. Era uma alternativa pobre para uma observação prolongada, mas ele estava faminto e já havia esgotado seu horário predeterminados. Quando Eragon se reuniu a Oromis na cabana, o elfo perguntou, como foi? Mestre, eu poderia ficar escutando noite e dia durante os próximos 20 anos e ainda assim não saberia de tudo que se passa na floresta. Oromis levantou uma das sobrancelhas. Você fez progressos. Depois que Eragon descreveu o que havia testemunhado, Oromis se pronunciou. Mas ainda temo que não seja o suficiente. Você deve se esforçar mais, Eragon. Sei que pode. Você é inteligente e persistente, e possui potencial para ser um grande cavaleiro. Por mais difícil que seja, você deve aprender a esquecer os seus problemas e se concentrar totalmente na tarefa que tem à mão. Encontre a paz dentro de si próprio e deixe que seus atos partam dela. Estou fazendo o melhor que posso. Não, isso não é o melhor que você pode. Reconheceremos o melhor de você quando ele emergir. Ele fez uma pausa depois de pensar mais um pouco. Talvez valesse a pena você ter um colega estudante para com ele competir. Então poderíamos ver o seu melhor. Vou pensar no assunto. Do seu guarda-louças, Oromis tirou um pão assado ainda quente, uma jarra de madeira com manteiga de avelã, que os elfos usavam no lugar da manteiga propriamente dita, e um par de tigelas que ele encheu com uma concha de um ensopado de vegetais fervente numa panela pendurada acima de um braseiro na lareira do canto da sala. Eragon olhou para o ensopado com repugnância, ele já não aguentava mais a comida dos elfos. O rapaz ansiava por carne, peixe ou ave, algo substancioso no qual ele pudesse afundar os dentes, não esse cortejo interminável de plantas. Mestre, acrescentou Eragon para se distrair, por que você me faz meditar? É para que eu entenda os animais e os insetos ou há mais outro motivo? Você consegue pensar num outro motivo? Oromis suspirou quando Eragon balançou negativamente a cabeça. As coisas sempre são assim com os meus alunos novos, especialmente com os humanos, a mente é a última parte que eles treinam ou usam, é subvalorizada. Pergunte-o sobre como manejar a espada que lhes darão cada golpe que deram num duelo há um mês, e depois peça a eles para resolver um problema ou fazer uma declaração coerente. Bem, eu teria sorte se recebesse mais do que um olhar estupefato de volta. Você ainda é novo no mundo da necromancia, como a magia é propriamente chamada, mas você deve começar a considerar todas as suas implicações. Como assim? Imagine por um instante que você é Galbatorix, que tem todos os vastos recursos sob seu comando. Supondo que os Varden acabaram com o seu exército de Urgaus com a ajuda de um cavaleiro de dragão rival, certamente educado pelo menos em parte, por um dos seus mais perigosos e implacáveis inimigos, Bronn. Você também está a par de que seus inimigos estão se concentrando em Surda para uma possível invasão. Assim, qual seria a maneira mais fácil de lidar com todas essas várias ameaças, exceto começar você mesmo a batalha? Eragon mexia o seu ensopado até esfriar enquanto pensava na questão. Me parece, disse ele lentamente, que a maneira mais fácil seria treinar uma tropa de mágicos, eles não precisariam ser tão poderosos assim, forçá-los a me jurar lealdade na língua antiga, e então fazê-los se infiltrar em Surda, sabotar os esforços dos Varden, envenenar poços e assassinar na Zoada, o rei Orhin e os outros líderes da resistência. E por que Galbatorix ainda não fez isso? Porque, até agora, Surda possui uma importância desprezível para ele e porque os Varden já estão em Fartendura há décadas, onde podiam examinar a mente de todo recém-chegado para sondar alguma traição, coisa que não podem fazer em Surda, já que suas fronteiras e sua população são muito grandes. Essas também são as minhas conclusões, disse Oromis. A não ser que Galbatorix desista do seu covil em Urubain, o maior perigo que vocês estarão propensos a encontrar, durante a campanha dos Varden, virá dos mágicos aliados. Você sabe tão bem quanto eu como é difícil se proteger da magia, especialmente se o seu oponente jurou na língua antiga que iria matá-lo, não importa a que custo. Em vez de tentar conquistar sua mente antes, tal inimigo irá simplesmente evocar um encanto para destruí-lo, muito embora, no instante que antecede a sua destruição você ainda esteja livre para retaliar. No entanto, você não pode abater o seu assassino se não souber quem é ele ou onde está. Então, às vezes, não é necessário assumir o controle da mente do seu oponente? Às vezes, mas é um risco que deve ser evitado. Oromis fez uma pausa para tomar algumas colheradas de ensopado. Agora, já nos dirigindo ao âmago da questão, como você se defenderá de inimigos anônimos resistentes a quaisquer precauções físicas e capazes de assassinar seu oponente com uma simples palavra murmurada? Não vejo como, a não ser que, Eragon hesitou e depois sorriu. A não ser que eu estivesse a par da consciência de todas as pessoas em torno de mim. Daí eu poderia sentir se elas quisessem me causar algum mal. Oromis parecia satisfeito com a resposta. Isso mesmo, Eragon Finarel. E está é a resposta para sua pergunta. Suas meditações condicionam a sua mente para descobrir e explorar falhas no armamento mental dos seus inimigos, não importa o quanto elas sejam pequenas. Mas será que um outro usuário de magia não ficaria sabendo que eu toquei a sua mente? Sim, eles saberiam, mas a maior parte das pessoas não. Quanto aos mágicos, eles saberão, temerão e protegerão suas mentes de você por causa do medo, assim você saberá quem são eles. Não é perigoso deixar a sua consciência desprotegida?
Se você for atacado mentalmente, será facilmente dominado. É menos perigoso do que ficar cego para o mundo. Eragon acenou com a cabeça. Ele batia com sua colher na tigela num intervalo de tempo constante, elaborou seus pensamentos e disse, parece errado. Oh. Explique-se. E quanto à privacidade das pessoas? Bron me ensinou a nunca invadir a mente de alguém a não ser que seja absolutamente necessário. Acho que não estou à vontade com a ideia de invadir os segredos das pessoas, segredos que elas têm todo o direito de guardar para si próprias. Ele levantou a cabeça. Por que Bron não me falou sobre isso se era tão importante? Porque ele mesmo não me treinou para fazer isso? Bron lhe falou, disse Oromis, o que era apropriado lhe dizer naquelas circunstâncias. Mergulhar no poço de mentes pode se tornar um vício para aqueles que têm uma personalidade maliciosa ou o gosto pelo poder. Isso não foi ensinado para futuros cavaleiros, embora façamos com que eles meditem como você faz no seu treinamento, até nos convencermos de que eles já estavam maduros o suficiente para resistir à tentação. É uma invasão de privacidade, e você aprende muitas coisas que nunca quis saber. No entanto, isso é para o seu próprio bem e para o bem dos Varden. Posso dizer por experiência própria, e por ter observado outros cavaleiros experimentando a mesma sensação, que isso, acima de tudo, irá ajudá-lo a entender o que move as pessoas. E compreensão gera solidariedade e compaixão, mesmo que seja pelo mendigo mais pobre da cidade mais pobre da Lagaesia. Os dois ficaram quietos por um instante, comendo, até que Oromis perguntou, você pode me dizer qual é a ferramenta mental mais importante que uma pessoa pode possuir? Era uma pergunta séria e Eragon ficou pensando por um bom tempo antes de se aventurar a dizer, determinação. Oromis partiu o pão ao meio com seus dedos longos e brancos. Posso entender por que você chegou a essa conclusão, a determinação lhe serviu bem nas suas aventuras, mas não. Refiro-me à ferramenta mais necessária para que se possa escolher a melhor rota de ação em qualquer situação que é apresentada. A determinação é tão comum entre homens que são tolos e estúpidos como é entre os mais brilhantes intelectos. Então, não, a determinação não pode ser o que estamos procurando. Desta vez, Eragon tratou da questão como se fosse uma charada, contando o número de palavras, sussurrando-as em voz alta para ver se rimavam, e por outro lado examinando-as para descobrir algum significado oculto. O problema era que ele não passava de um adivinho medíocre, que nunca ficou muito bem colocado nos concursos anuais de charadas em Carvajal. Pensava de forma literal e mal podia decifrar charadas desconhecidas, era um legado da formação prática de Garros. Sabedoria, finalmente disse Eragon. A sabedoria é a ferramenta mais importante que uma pessoa pode possuir. Um bom chute, porém, mais uma vez, não. A resposta é lógica. Ou, para colocar de outra maneira, a capacidade de raciocinar analiticamente. Caso seja aplicada apropriadamente, ela pode superar qualquer falta de sabedoria, que a pessoa ganha através da idade e da experiência. Eragon franziu a testa. Sim, mas ter um bom coração não é mais importante do que a lógica? A lógica pura pode levá-lo a tirar conclusões que são eticamente erradas. Ao passo que se tiver moral e for justo, isso lhe garantirá não vir a agir de forma vergonhosa. Um sorriso fino como uma navalha fez os lábios de Oromis se curvarem. Você está confundindo as coisas. Tudo o que eu queria era saber qual é a ferramenta mais útil que uma pessoa pode ter, independente de ela ser má ou boa. Concordo que é importante ter uma natureza virtuosa, mas eu também discutiria isso se você tivesse que escolher entre dar a um homem um caráter nobre ou ensiná-lo a pensar claramente. Você faria melhor em ensiná-lo a pensar claramente. Muitos problemas neste mundo são causados por homens nobres de mentes obscuras. A história nos mostra inúmeros exemplos de pessoas convencidas de que estavam fazendo a coisa certa e cometeram crimes terríveis por causa disso. Tenha em mente, Eragon, que ninguém pensa em si próprio como um vilão, e poucos tomam decisões que julgam ser erradas. Uma pessoa pode não gostar de sua escolha, mas a defenderá o tempo todo porque, mesmo nas piores circunstâncias, acredita que é a melhor opção disponível no momento. Por iniciativa própria, ser uma pessoa decente não é garantia de que você agirá bem, o que nos traz de volta a única proteção que temos contra demagogos, malandros e as loucuras das multidões, e o nosso guia mais seguro para superar os obstáculos incertos que enfrentamos ao longo da vida, o pensamento claro e razoável. A lógica jamais falhará com você, a não ser que você não saiba, ou ignore deliberadamente as consequências dos seus feitos. Se os elfos são tão lógicos, disse Eragon, então todos vocês devem concordar no que deve ser feito em qualquer situação. Raramente, asseveru Oromis. Como todas as raças, aderimos a uma ampla gama de princípios, como resultado, normalmente chegamos a conclusões divergentes, mesmo em situações idênticas. Conclusões que, devo acrescentar, são lógicas de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. E embora gostaria que as coisas fossem de outro jeito, nem todos os elfos treinaram suas mentes de forma apropriada. Como você pretende me ensinar essa lógica? Oromis deu um largo sorriso. Através do método mais antigo e eficiente, debatendo. Irei lhe fazer uma pergunta e então você responderá e defenderá sua posição. Ele esperou enquanto Eragon enchia sua tigela novamente com um ensopado. Por exemplo, por que você luta contra o Império? A súbita mudança de tópico pegou Eragon desprevenido. Ele tinha a sensação de que Oromis apenas agora falava ou pretendia abordar o tempo todo. Como já disse antes, para ajudar aqueles que sofrem com o domínio de Galbatorix, em segundo lugar, por causa de uma vingança pessoal. Então você luta por razões humanitárias? O que você quer dizer? Que você luta para ajudar as pessoas que Galbatorix maltratou e evitar que ele prossiga com isso. Exatamente, disse Eragon. Ah, então me responda isso, meu jovem cavaleiro. Será que a sua guerra contra Galbatorix não causará mais dor do que evitará? A maioria das pessoas no Império tem vidas normal e produtiva, elas permanecem livres da loucura do rei. Como você pode justificar uma invasão às suas terras, a destruição de seus lares e a morte de seus filhos e filhas?
Eragon ficou pasmo e atordoado por Oromis ter coragem de fazer tal pergunta. Galbatorix era mau, e nenhuma resposta fácil lhe vinha à mente. Ele sabia que estava do lado certo, mas como poderia provar? Você não acredita que Galbatorix deveria ser destronado? Essa não é a pergunta. Porém você tem de acreditar, insistiu Eragon. Veja o que ele fez com os cavaleiros. Molhando um pedaço de pão no ensopado, Oromis voltou a comer deixando Eragon se irritar em silêncio. Quando terminou, Oromis cruzou as mãos sobre o seu colo e perguntou, eu o decepcionei? Sim, decepcionou. Entendo. Muito bem, continue a refletir sobre a questão até encontrar uma resposta. Espero que seja uma bem convincente. Capítulo 40. Hipomeia Negra. Eles esvaziaram a mesa e levaram a louça para fora, onde a arearam. Oromis esmigalhou o que havia restado do pão e espalhou em volta da casa para que as aves pudessem comer, e depois voltaram para dentro. Oromis trouxe penas e tinta para Eragon, e os dois retomaram seus estudos do Lidu Enquaedi, a forma escrita da linguagem antiga, muito mais elegante do que as runas dos humanos e dos anões. Eragon se perdeu nos glifos arcanos, feliz por ter uma tarefa que não exigia nada mais vigoroso do que memorização. Depois de passar horas curvado sobre folhas de papel, Oromis fez um aceno com a mão e disse, chega. Continuaremos amanhã. Eragon se recostou e sacudiu os ombros enquanto Oromis escolhia 5 pergaminhos que estavam nos cantos da parede. 2 desses estão na língua antiga, 3 no seu idioma nativo. Eles irão ajudá-lo a dominar ambos os alfabetos, assim como dar-lhe informações valiosas que seriam entediantes caso eu resolvesse vocalizá-las. Vocalizá-las? Com uma precisão infalível, a mão de Oromis se moveu bruscamente e arrancou um 6º pergaminho da parede, o qual acrescentou à pirâmide que já estava nas mãos de Eragon. Isto é um dicionário. Duvido que consiga, mas tentei lê-lo inteiro. Quando o elfo abriu a porta para que ele saísse, Eragon disse, mestre? Sim, Eragon? Quando começaremos a trabalhar com magia? Oromis apoiou um braço contra o vão da porta, parecia estar prestes a cair, como se não possuísse mais a vontade de permanecer em posição vertical. Até que ele suspirou e disse, você precisa confiar em mim para guiar o seu treinamento, Eragon. Contudo, suponho que seria uma tolice adiarmos mais. Venha, deixe os pergaminhos em cima da mesa e vamos explorar os mistérios da necromancia. No gramado em frente à cabana, Oromis ficou em pé, de frente para os rochedos de Tel-Nair, de costas para Eragon, com os pés separados segurava as mãos atrás das costas. Sem se virar, ele perguntou, o que é magia? A manipulação da energia através do uso da língua antiga. Fez-se uma pausa antes de Oromis responder. Tecnicamente você está certo e muitos encantadores nunca entendem mais do que isso. No entanto, sua definição falha ao não capturar a essência da magia. A magia é a arte do pensamento, não da força ou da linguagem. Você já sabe que um vocabulário limitado não é obstáculo para o uso da magia. Como tudo mais que você tem de dominar, a magia se fia no fato de se ter um intelecto disciplinado. Oromis fez uma pausa e prosseguiu. Bron ignorou o regime normal de treinamento e as sutilezas da magia para garantir que você teria as habilidades necessárias para permanecer vivo. Eu também tenho que distorcer o regime para me concentrar nas habilidades que provavelmente lhe serão exigidas nas batalhas futuras. No entanto, considerando que Bron lhe ensinou os mecanismos brutos da magia, irei lhe ensinar suas aplicações mais refinadas, os segredos reservados para o mais sábio dos cavaleiros, como matar sem gastar mais energia do que no movimento de um dedo, o método para transportar instantaneamente um item de um ponto ao outro, um encanto que lhe permitirá identificar venenos na sua comida e na sua bebida, uma variação da cristalomancia para ouvir e ver, como se pode sugar energia dos arredores e com isso preservar a sua própria força, e como maximizá-la de todas as maneiras possíveis. Essas técnicas são tão potentes e perigosas que nunca foram compartilhadas com cavaleiros novatos como você, mas as circunstâncias impõem que eu as revele e confie em que você não abusará delas. Levantando seu braço direito, fazendo a sua mão assumir a forma de uma garra em gancho, Oromis proclamou, Adurna. Eragon ficou observando enquanto uma esfera d'água crescia e se erguia do riacho perto da cabana e flutuava pelo ar até que ficasse pairando entre os dedos esticados de Oromis. O riacho era escuro e marrom sob os galhos da floresta, mas a esfera, que dele havia se desprendido, era tão incolor quanto vidro. Manchas de musco, lama e outras partículas de detritos flutuavam dentro da esfera. Ainda olhando na direção do horizonte, Oromis disse, pegue. Ele lançou a esfera para trás por cima do ombro na direção de Eragon. Ele tentou pegar a bola, mas assim que ela tocou em sua pele, a água perdeu coesão e estourou no seu peito. Pegue-a usando magia, disse Oromis. Mais uma vez ele gritou, Adurna. E outra esfera d'água se formou na superfície do riacho e pulou em sua mão como um gavião treinado obedecendo ao seu mestre. Desta vez Oromis jogou a bola sem avisar. No entanto, Eragon estava preparado e disse, Reisa do Adurna. Ela diminuiu de velocidade até parar a uma distância, equivalente à espessura de um fio de cabelo, da palma de sua mão. Que escolha estranha de palavras, disse Oromis, mas funciona, apesar disso. Eragon sorriu e sussurrou, trista. A bola mudou seu curso e voou na direção da base da cabeça prateada de Oromis. No entanto, a esfera não aterrissou onde ele pretendia, mas em vez disso passou como um raio pelo elfo, fez uma curva e voltou para Eragon numa velocidade ainda maior. A água continuou dura e sólida como mármore polido quando atingiu Eragon, produzindo um baque surdo na hora em que colidiu com seu crânio. O golpe o fez se estatelar na relva, ficou ali atordoado,
pestanejando enquanto luzes pulsantes deslizavam pelo céu. Sim, disse Oromis. Uma palavra melhor teria sido Leta ou Kotor. Ele finalmente se virou para encarar Eragon e levantou a sobrancelha com aparente surpresa. O que você está fazendo? Levante-se. Não podemos ficar deitados o dia inteiro. Sim, mestre, gemeu Eragon. Quando o jovem conseguiu se levantar, Oromis o fez manipular a água de várias maneiras, moldava-a na forma de nós complexos, mudava a cor da luz que ela absorvia ou refletia, e congelava-a em certas sequências predeterminadas. Nenhuma lhe pareceu difícil. Os exercícios continuaram por tanto tempo que o interesse inicial de Eragon se desvaneceu e foi substituído por impaciência e perplexidade. Ele agia de forma cautelosa para não ofender Oromis, mas não via sentido no que o elfo estava fazendo, como se seu mentor evitasse quaisquer encantos que exigissem mais força. Já demonstrei a extensão das minhas habilidades. Por que ele persiste em repassar esses fundamentos? Ele disse, mestre, eu já entendi. Não podemos seguir em frente? Os músculos no pescoço de Oromis endureceram, e seus ombros pareciam granito apesar de terem se movido, até mesmo a respiração do elfo parou antes de ele dizer, você nunca vai aprender a respeitar, Eragon Vodra? Então que seja assim. Em seguida ele pronunciou 4 palavras na língua antiga num tom de voz tão grave que seu significado fugiu a Eragon. O jovem cavaleiro gritou enquanto sentia cada uma de suas pernas envolvidas por uma pressão que ia até o joelho, apertando e comprimindo suas panturrilhas de um jeito que tornava impossível caminhar. Suas coxas e o restante do seu corpo estavam livres para se mover, mas exceto essa parte, era como se ele tivesse sido jogado em cal de argamassa. Liberte-se, disse Oromis. Este desafio jamais fora enfrentado por Eragon, como agir contra os encantos feitos por outros. Ele podia romper suas algemas invisíveis usando um de 2 métodos diferentes. O mais eficiente seria se ele soubesse como Oromis o imobilizara, fosse afetando seu corpo direta ou indiretamente, para então redirecionar o elemento ou a força para dispersar o poder do elfo. Ou poderia usar um encanto vago e genérico para bloquear o que quer que o elfo estivesse fazendo. O aspecto negativo da tática era que ela levaria a uma disputa direta de poder entre os dois. Teria que acontecer alguma hora, pensou Eragon. Ele não cogitava que pudesse ter alguma esperança de levar a melhor contra um elfo. Convocando a frase exigida, ele disse, Losna Calfiaye. Saltas minhas pantarilhas. A onda de energia que abandonou Eragon era maior do que previra, ele deixou de ficar moderadamente cansado por causa das dores e dos esforços do dia e passou a se sentir como se tivesse marchado sobre terreno acidentado desde o amanhecer. Até que a pressão sumiu de suas pernas, fazendo-o cambalear enquanto recuperava o equilíbrio. Oromis balançou a cabeça. Que tolice, disse ele, muita tolice. Se eu tivesse me comprometido a manter o meu encanto, ele o teria matado. Nunca use absolutos. Absolutos? Jamais verbalize os seus encantos de modo que só 2 resultados sejam possíveis, o sucesso ou a morte. Se um inimigo tivesse prendido as suas pernas e fosse mais forte do que você, então toda a sua força teria se esgotado enquanto tentava quebrar tal encanto. Você teria morrido sem ter a chance de abortar a tentativa assim que percebesse que ela era inútil. Como faço para evitar isso? Pergunta Eragon. É mais seguro fazer o encanto tornar-se um processo que possa ser terminado discretamente. Em vez de dizer solte as minhas panturrilhas, que é um absoluto, você poderia dizer reduz a mágica que aprisiona as minhas panturrilhas. É um pouco prolixo, mas você então poderia decidir o quanto queria que o encanto do seu oponente diminuísse e se era seguro removê-lo inteiramente. Vamos tentar novamente. A pressão voltou para as pernas de Eragon assim que Oromis pronunciou sua evocação inaudível. Eragon estava tão cansado que duvidava que pudesse criar muita oposição. Não obstante, ele se esforçou para usar a magia. Antes que a língua antiga deixasse a boca de Eragon, ele ficou a par de uma sensação curiosa que brotava enquanto o peso que confinava suas pernas ia diminuindo até se estabilizar. Ela coçava e o fazia sentir como se estivesse sendo puxado para fora de um atoleiro de lama fria e escorregadia. Ele olhou para Oromis e viu a aflição traçada no rosto do elfo, como se ele estivesse agarrado a algo precioso que não poderia suportar perder. Uma veia pulsava em uma das têmporas de Oromis. Quando os grilhões misteriosos de Eragon sumiram, Oromis recuou como se tivesse sido picado por uma vespa e ficou em pé com o olhar fixo em suas 2 mãos enquanto o peito magro arfava. Durante talvez 1 minuto ele ficou desse jeito, então se levantou e andou até a beirada dos rochedos de Tel Nair, uma figura solitária cuja silhueta se projetava contra o céu opaco. A tristeza e o pesar brotavam em Eragon, as mesmas emoções que dele se apoderaram quando viu pela primeira vez a pata mutilada de Glaeda. Ele se amaldiçoou por ter sido tão arrogante com Oromis, tão alheio às suas fraquezas, e por não ter confiado mais no julgamento do elfo. Não sou o único que tem que lidar com feridas do passado. Eragon ainda não havia entendido totalmente o que Oromis disse quando afirmou que tudo menos a mágica mais sutil estava fora do seu alcance. Agora ele conseguia avaliar a profundidade da situação de Oromis e da dor que ela deve ter lhe causado, especialmente para um de sua raça, que nasceu e foi criado com magia. Eragon foi até onde Oromis estava, ajoelhou-se e curvou-se à moda dos anões, encostando a testa no chão. Eberthil me perdoe. O elfo não deu o menor sinal de que havia escutado. Os dois permaneceram em suas respectivas posições enquanto o sol se punha atrás de ambos, os pássaros cantavam suas canções noturnas e o ar ia tornando-se úmido e frio. Do norte, vinham os baques sutis e descompassados das asas de Safira e Glaeda, enquanto voltavam depois de passar o dia distantes. Num tom de voz baixo e distante, Oromis falou, vamos começar tudo de novo amanhã, com esse e outros assuntos. Pelo seu perfil, Eragon podia dizer que Oromis havia recuperado sua expressão costumeira de reserva impassível. Tudo bem para você? Sim, mestre, respondeu Eragon, satisfeito por ter sido perguntado. Acho que seria melhor se, de agora em diante, você se esforçasse para só falar na língua antiga. Temos pouco tempo, e essa é a maneira mais rápida para você aprender.
Mesmo quando eu falar com Safira. Mesmo assim. Adotando a língua dos elfos, Eragon fez um juramento. Então trabalharei incessantemente até não só pensar, como sonhar, na sua língua. Se você conseguir, disse Oromis, respondendo da mesma forma, nossa aventura pode vir a ser bem-sucedida. Ele fez uma pausa. Em vez de voar direto para cá pela manhã, você acompanhará o elfo que eu mandar para guiá-lo. Ele irá levá-lo para um lugar onde os habitantes de Elesmera praticam o manejo da espada. Fique lá por 1 hora, depois continue normalmente. Não será você que me ensinará? Perguntou Eragon, sentindo-se desprezado. Não tenho nada para ensinar. Você é um dos melhores espadachins que encontrei. Não sei lutar mais do que você e aquilo que possuo e que você não tem, eu não posso lhe dar. Tudo que lhe resta é preservar sua habilidade atual. Por que não posso fazer isso com você, mestre? Porque não gosto de começar o dia com sobressaltos e conflitos. Ele olhou para Eragon, então abrandou sua fala e acrescentou. E porque será bom para você se entrosar com as outras pessoas que vivem aqui. Eu não represento a minha raça. Mas chega disso. Veja, eles estão se aproximando. Os dragões deslizavam em frente ao sol poente. Primeiro veio Glaedr com um rugir de vento, encobrindo o céu com seu corpanzil, antes de se acomodar em cima da grama e dobrar suas asas douradas, e depois Safira, tão rápida e ágil quanto um pardal atrás de uma águia. Como haviam feito na manhã anterior, Oromis e Glaedr fizeram uma série de perguntas para se certificar de que Eragon e Safira haviam prestado atenção nas lições de um e de outro. Nem sempre eles o tinham feito, mas ao cooperar e partilhar informações entre si, os dois conseguiram responder todas as perguntas. Seu único obstáculo foi a língua antiga que lhes foi exigida para manter contato. Melhor, ressoou Glaedr depois. Bem melhor. Ele curvou seu olhar na direção de Eragon. Você e eu teremos que treinar juntos em breve. É claro, Sulblaka. O velho dragão bufou e se arrastou ao lado de Oromis, meio que pulando com a perna da frente para compensar a que não tinha. Lançando-se para a frente, Safira mordeu a ponta do rabo de Glaedr, jogando-o para o ar com o girar de sua cabeça, como faria para quebrar o pescoço de um gamo. Ela recuou assim que Glaedr se virou e abocanhou seu pescoço, expondo seus enormes caninos. Eragon estremeceu, um pouco tarde demais, cobriu seus ouvidos para protegê-los do rugido de Glaedr. A velocidade e a intensidade da reação de Glaedr sugeriram a Eragon que não havia sido a primeira vez que Safira o perturbara ao longo do dia. Em vez de remorso, Eragon percebeu que ela na verdade estava excitada, se divertia, como se fosse uma criança com um brinquedo novo, e demonstrava uma devoção quase cega pelo outro dragão. Contenha-se, Safira, disse Oromis. Safira se empinou para trás e se acomodou sobre seus quadris, embora nada em sua conduta expressasse arrependimento. Eragon murmurou débeis desculpas até que Oromis fez um aceno com a mão e disse, fora, os dois. Sem discutir, Eragon montou sobre Safira. Ele teve de apressá-la para decolarem logo, assim que o fez, ela insistiu em girar 3 vezes sobre a clareira até o cavaleiro conseguir fazê-la virar na direção de Elesmera. O que deu em você para mordê-lo? Perguntou. Ele achava que sabia, mas queria que ela confirmasse. Eu só estava brincando. Era verdade, visto que eles falaram na língua antiga, contudo Eragon suspeitava de que se tratava de apenas um pedaço de uma verdade maior. Sim, mas de quê? Ela ficou tensa embaixo do parceiro. Você se esquece do seu dever. Ele buscava a palavra certa. Incapaz de encontrá-la voltou a falar sua língua nativa. Ao provocar Glaedr, você distraiu a ele, a Oromis e a mim, e retardou aquilo que temos de concluir. Você nunca foi tão descuidada antes. Não se atreva a ser minha consciência. Ele riu então, e por um instante foi negligente com o fato de estar sentado entre as nuvens, rolando para o lado até quase cair da ponta dos ombros do dragão. Oh, que grande ironia, depois de todo o tempo que você passou me dizendo o que fazer. Sou a sua consciência, Safira, tanto quanto você é a minha. Você teve bons motivos para me castigar e me dar conselhos no passado e agora devo fazer o mesmo por você. Pare de importunar Glaedr com seus galanteios. Ela permaneceu em silêncio. Safira? Estou ouvindo. Espero que sim. Depois de 1 minuto voando em paz, ela disse, 2 ataques em um dia. Como você está agora? Dolórido e indisposto. Ele fez uma careta. Parte por causa do ringar e dos embates, mas principalmente devido aos efeitos secundários da dor. E como um veneno, enfraquece os meus músculos e nubla a minha mente. Eu só espero continuar sem tempo suficiente para o treinamento. Depois, no entanto, não sei o que farei. Certamente não posso lutar pelos Varden assim. Não pense nisso, ela aconselhou. Você não pode alterar sua condição, não se culpe. Viva no presente, lembre-se do passado e não tema pelo futuro, pois ele não existe e nunca existirá. Só existe o agora. Ele bateu no ombro de Safira e sorriu com uma gratidão resignada. À sua direita, um milhafre pegava uma corrente de ar quente enquanto patrulhava a floresta descontínua em busca de sinais de presas peludas ou cheias de penas. Eragon observava a cena, refletia sobre a pergunta que Oromis havia lhe feito. Como ele poderia justificar a guerra contra o Império quando ela iria causar tanto pesar e agonia? Tenho uma resposta, disse Safira. Qual é? Que Galbatorix tem? Ela hesitou, mas depois disse, não irei lhe dizer nada. Você deve descobrir isso sozinho. Safira. Seja razoável. Estou sendo razoável. Se você não sabe por que nós fazemos a coisa certa, pode muito bem se render a Galbatorix por todo o bem-estar que você propiciará. Não importou o quão eloquentes foram os argumentos, ele não conseguia arrancar mais nada de Safira, ela bloqueou aquela parte de sua mente. De volta aos seus aposentos, Eragon fez uma refeição leve e estava prestes a abrir um dos pergaminhos de Oromis quando uma batida na porta de tela o interrompeu. Entre, disse ele desejando ver Arya novamente. E era ela. Arya cumprimentou Eragon e Safira e depois disse, achei que você poderia apreciar a oportunidade de visitar a mansão Tcheldari e seus jardins, já que expressou interesse neles ontem. Isso se você não estiver muito cansado.
Ela usava uma saia vermelha e leve decorada com desenhos intricados bordados com linha preta. O desenho colorido repetia o padrão dos mantos da rainha e enfatizava a forte semelhança entre mãe e filha. Eragon abandonou os pergaminhos. Ficaria encantado em vê-los. Ele quer dizer que ficaríamos encantados, acrescentou Saphira. Arya pareceu surpresa ao ver que ambos falaram na língua antiga, por isso Eragon explicou a ordem de Oromis. Excelente ideia, disse Arya, falando na mesma língua. E será mais apropriado vocês falarem assim enquanto estiverem por aqui. Assim que os três desceram da árvore, Arya os guiou para o oeste, em direção à outra face de Elesmera. Encontraram muitos elfos no caminho, todos pararam e se curvaram perante Saphira. Eragon notou mais uma vez que não havia crianças elfas à vista. Ele mencionou tal fato para Arya e ela disse, sim, temos algumas crianças. Só duas estão em Elesmera no momento, Duzan e Alanna. Estimamos as crianças acima de tudo pelo fato de elas serem tão raras. Ter uma criança é a maior honra e responsabilidade que pode ser concedida a qualquer ser vivo. Finalmente chegaram a uma arcada alta e pontiaguda, cheia de suportes, fixada entre duas árvores. Era a entrada para um amplo complexo. Ainda falando na língua antiga, Arya entoou, raiz da árvore, fruto da videira, deixe-me passar pelo meu sangue que é nessa clareira. As duas portas da arcada estremeceram, depois abriram, liberaram 5 borboletas soberanas que esvoaçaram rumo ao céu sombrio. Do outro lado da arcada havia um vasto jardim de flores planejado para parecer tão imaculado e natural quanto uma campina selvagem. O único elemento destoante era a variedade de plantas. Muitas das espécies estavam vicejando fora da estação, ou vinham de climas mais quentes ou frios e jamais teriam florescido sem a magia dos elfos. A cena era iluminada pelas lanternas sem chamas que mais pareciam joias, acrescida por constelações de pirilampos. Para Saphira, Arya disse, tenha cuidado com o seu rabo, para que ele não roce nos canteiros. Avançando, os três atravessaram o jardim pela trilha de árvores dispersas. Antes que Eragon soubesse bem onde estava, as árvores tornaram-se mais numerosas até se aglomerarem ao ponto de formar uma muralha. Ele percebeu, então, a soleira da porta de uma mansão, de madeira polida, sem sequer tomar consciência de que havia entrado. A mansão era quente e acolhedora, lugar de paz, reflexão e conforto. Sua forma era determinada pelos troncos das árvores descascadas e polidas com óleo até a madeira brilhar como âmbar. Vãos regulares entre os troncos serviam de janelas. O aroma das folhas de pinheiro esmagadas perfumava o ar. Um certo número de elfos ocupava a mansão, lia, escreviam, num canto escuro, tocavam uma série de folhas de bambu. Todos pararam e inclinaram suas cabeças, reconheciam a presença de Saphira. Vocês ficariam aqui, disse Arya, caso não fossem cavaleiro e dragão. É magnífico, respondeu Eragon. Arya os guiou por todos os cantos do complexo que era acessível a dragões. Cada nova sala era uma surpresa, não havia duas iguais, e cada câmara revelava maneiras diferentes para incorporar a floresta em sua construção. Em uma sala, um córrego prateado escorria pela muralha antiga, fluía pelo chão sobre um veio de seixos, depois saía para o ar livre. Em outra sala, trepadeiras, de uma espécie de verde frondosa, adornavam com flores em forma de trombeta nos tons mais delicados de rosa e branco todo o ambiente, exceto o chão. Arya a chamava Devin Aliani. Viram muitas grandes obras de arte, de desenhos e pinturas a esculturas e mosaicos radiantes de vitrais, todos baseados nas formas naturais de plantas e animais. Slanzadi os encontrou brevemente num pavilhão aberto que se unia a 2 outros prédios através de passagens cobertas. Ela perguntou sobre os progressos no treinamento de Eragon e sobre como estavam suas costas, e o cavaleiro respondeu a ambas as indagações com frases curtas e educadas. Isso pareceu ter deixado a rainha satisfeita, ela trocou algumas palavras com Saphira e depois partiu. No fim, voltaram para o jardim. Eragon andou ao lado de Arya, Saphira ia atrás, arrebatado pelo som de sua voz enquanto ela lhe falava sobre as espécies diferentes de flores, de onde elas se originaram, como foram cultivadas e manipuladas pela magia. Ela também apontou as flores que só abriam suas pétalas durante a noite, como um estramônio branco. Qual é a sua favorita? Perguntou ele. Arya sorriu e o conduziu até uma árvore que ficava no canto do jardim, perto de uma lagoa cercada por juncos. Em volta do galho mais baixo da árvore, havia uma epomeia com 3 flores negras e aveludadas, hermeticamente fechadas. Soprando sobre elas, Arya sussurrou, Abra. As pétalas farfalhavam enquanto se expandiam, abanaram seus mantos negros para expor o néctar acumulado em seus centros. Raios de luz azul escura encheram o cálice das flores, espalharam-se pela corola negra como os vestígios do dia dentro da noite. Não é a flor mais linda e perfeita? Perguntou Arya. Eragon a encarou, deliciosamente consciente de sua proximidade, e disse, sim, é verdade. Antes que sua coragem o abandonasse, ele acrescentou, assim como você. Eragon, exclamou Saphira. Arya fixou seus olhos sobre ele, observando-o atentamente até que se sentisse forçado a desviar o olhar. Quando ousou encará-la novamente, o rapaz ficou aflito ao vê-la sorrindo levemente, como tivesse se divertido com sua reação. Você é muito gentil, murmurou ela. Levantando o braço, a elfa tocou na pétala de uma flor e olhou para ele de onde estava. Faulen criou essa aqui especialmente para mim durante um solstício de verão há muito tempo atrás. Ele mudou de lugar e respondeu com algumas palavras ininteligíveis, magoado e ofendido por ela não ter levado seu elogio mais a sério. Eragon bem que gostaria de desaparecer, e até mesmo considerou a possibilidade de fazer um encanto exatamente para isso. Por fim, ele se levantou e disse, por favor, desculpe, Arya Svitkona, mas está tarde e temos de voltar para nossa árvore. O sorriso da elfa ficou mais intenso. É claro, Eragon. Entendo. Ela os acompanhou até a arcada principal, lhes abriu as portas e disse, boa noite, Saphira. Boa noite, Eragon. Boa noite, respondeu Saphira. Apesar do embaraço, Eragon não pôde deixar de perguntar.
Será que veremos você amanhã? Arya inclinou a cabeça. Provavelmente estarei ocupada. Depois disso as portas se fecharam, impedindo que ele a visse voltando para o complexo principal. Agachando-se bastante para poder passar pela trilha, Saphira cutucou Eragon. Pare de sonhar acordado e suba nas minhas costas. Depois de subir, ele tomou seu lugar de praxe, agarrou o espinho do pescoço em frente a ele, e Saphira se ergueu. Assim que se afastaram um pouco, ela se pronunciou. Como você pode criticar a minha conduta com Glaedra e depois jaz algo parecido? No que estava pensando? Você sabe o que sinto em relação a ela, murmurou. Pá. Se você é a minha consciência e eu sou a sua, então é meu dever alertá-lo quando estiver agindo como um dandy iludido. Você não está usando a lógica, como Oromis fica dizendo para que façamos. Que você realmente espera que aconteça entre você e Arya? Ela é uma princesa. E eu sou um cavaleiro. Ela é uma elfa, você é um humano. A cada dia que passa eu me pareço cada vez mais com um elfo. Eragon, ela tem mais de 100 anos de idade. Viverei tanto tempo quanto ela ou qualquer outro elfo. Ah, mas ainda não viveu, e esse é o problema. Você não pode superar tal vasta diferença. Ela é uma mulher adulta, tem um século de experiência, enquanto você é... O quê? O que eu sou? Perguntou rispidamente. Uma criança? É isso que você quer dizer? Você não é uma criança. Não depois do que viu e fez desde que nos unimos. Mas é jovem, mesmo aos olhos da sua raça jovem, muito mais aos olhos dos duendes, dragões e elfos. Assim como você. Sua réplica a silenciou por um instante. Até que, eu só estou tentando protegê-lo, Eragon. Só isto. Quero que você seja feliz e temo que não o será se insistirem em importunar Arya. Os dois estavam prestes a se recolher quando ouviram a porta do alçapão no vestíbulo bater ao ser aberta e o retinir da cota enquanto alguém subia por dentro da árvore. Com Zarhok na mão, Eragon afastou a porta de tela, pronto para lutar. Sua mão caiu assim que ele viu Orik no chão. O anão tomou um bom gole da garrafa que trazia na mão esquerda, e depois olhou de soslaio para Eragon e falou de forma enrolada por culpa da quantidade absurda de álcool ingerida. E aí, garoto, cadê você? Ah, aí está você. Estava querendo saber onde você estava. Não conseguia encontrá-lo, por isso pensei que dada essa bela e dolorosa noite, eu podia encontrá-lo, e aqui está você. O que podemos conversar, você e eu, agora que estamos juntos neste agradável ninho de passarinho? Segurando o braço livre do anão, Eragon o puxou e o colocou em pé. Ficou surpreso, como sempre, ao constatar como Orik era pesado, igual a um seixo em miniatura. Quando Eragon deixou de segurá-lo, Orik balançou de um lado para o outro, ficando em ângulos tão estáveis que ameaçava tombar a menor provocação. Entre, disse Eragon em sua própria língua. Ele fechou o alçapão. Você vai acabar ficando resfriado se continuar aí. Orik piscou seus olhos arredondados e profundos para Eragon. Eu não o vi perto do meu retiro froudoso, não vi mesmo. Você me abandonou na companhia dos elfos, eles são enfadonhos e são péssima companhia, e como são? Um leve sentimento de culpa fez Eragon disfarçar um sorriso desajeitado. Ele havia se esquecido do anão em meio a tudo que vinha acontecendo. Lamento não tê-lo visitado, Orik, mas meus estudos têm me mantido ocupado. Venha, dê-me o seu manto. Enquanto ajudava o anão a tirar seu manto marrom, ele perguntou, o que você está bebendo? Fionir, declarou Orik. Uma dose fantástica, dá para virar facilmente de uma vez só. A melhor e a maior de todas as invenções dos elfos, ela lhe dá o dom da tagarelice. As palavras fluem da sua boca como se fossem cardumes de peixes fluviais, como bandos de beija-flores excitados, como rios de cobras em compulsão. Ele hesitou, aparentemente tomado pela magnificência única de suas analogias. Eragon o conduziu até o quarto. Orik saudou Saphira com sua garrafa e disse, saudações, ó dente de ferro. Que suas escamas brilhem tanto quanto os carvões da fundição de Morgothal. Saudações, Orik, disse Saphira, deitando a cabeça na beirada de sua cama. O que o deixou nesse estado? Você não é assim. Eragon repetiu a mesma pergunta. O que me deixou nesse estado? Repetiu Orik. Ele caiu na cadeira que Eragon havia providenciado, os pés pendiam a alguns centímetros acima do chão, e começou a balançar a cabeça. Gorros vermelhos, gorros verdes, elfos aqui e acolá. Já estou por aqui com os elfos e sua cortesia triplamente maldita. Eles não têm energia. E não falam nada. Sim senhor, não dá para arrancar nada desses chatos. Ele olhou para Eragon com uma expressão triste. O que ficarei fazendo enquanto durar o seu aprendizado? Será que vou ter de ficar aqui sentado girando os polegares enquanto viro pedra e me junto aos espíritos dos meus ancestrais? Diga-me, Oshigas Cavaleiro. Você não possui habilidades ou hobbies com os quais possa se ocupar? Perguntou Saphira. Sim, disse Orik. Sou um ferreiro bom o suficiente para qualquer um que queira julgar. Mas por que devo fabricar armas e armaduras brilhantes para quem não lhes dá valor? Sou inútil aqui. Tão inútil quanto um feudonosto de 3 pernas. Eragon estendeu uma das mãos em direção à garrafa. Posso? Orik olhou para ele e para a garrafa, depois fez uma careta e desistiu. O Fionir estava gelado ao descer pela garganta de Eragon, ardendo e pungindo. Ele piscou e seus olhos marejaram. Depois que se deliciou com um segundo gole, ele devolveu a garrafa para Orik, já desapontado pelo pouco que sobrou da bebida. Que travessuras? Perguntou Orik, vocês têm aprontado com Oromis em sua bucólica floresta. O anão alternava risadas suspiros. Eragon descrevia o seu treinamento, a bênção mal aplicada em Fartendur, Amenoa, suas costas e tudo mais nos últimos dias. O jovem terminou com o assunto que lhe era mais precioso no momento, Arya. Encorajado pelo licor, confessou seu afeto pela elfa e descreveu como ela havia rechaçado a sua investida. Balançando o dedo, Orik disse, a rocha abaixo de você está rachada, Eragon. Não provoque o destino. Arya, ele parou, depois resmungou e tomou outro gole de Fionir. Ah, é tarde demais para isso.
Quem sou eu para dizer o que é sabedoria e o que não é? Safira já havia fechado seus olhos há algum tempo. Sem os abrir, ela perguntou. Você é casado, Orik? A pergunta surpreendeu Eragon. Ele jamais havia parado para pensar na vida pessoal de Orik. Ada respondeu Orik. Embora esteja comprometido com Vedra, filha de Torger do Molho e Iminglada. Éramos para ter casado nesta primavera, até que os Urgaus atacaram e Rotar me mandou fazer essa maldita viagem. Ela é do Durgrinsten Jeitum? Pergunta Eragon. É claro. Bradou o anão, batendo com o punho na lateral da cadeira. Você acha que eu iria me casar com alguém de fora do meu clã? Ela é neta da minha tia Vardrum, prima de segundo grau de Rotar, com panturrilhas roliças e macias como cetim, bochechas vermelhas como maçãs, e é a donzela não mais linda que já existiu. Sem dúvida, disse Safira. Estou certo de que não demorará muito para você vê-la novamente, disse Eragon. Disse Orik enquanto olhava de soslaio para o cavaleiro. Você acredita em gigantes? Gigantes altos, fortes, corpulentos e barbados com dedos que parecem pás? Nunca vi nem ouvi falar deles, disse Eragon, exceto em histórias. Se eles existem, não é na Lagaesia. Ah, mas existem. Existem sim. Exclamou Orik, agitando a garrafa sobre a sua cabeça. Diga-me, ó, cavaleiro, se um gigante medonho o encontrasse na trilha do jardim, do que ele o chamaria se não fosse de jantar? Eragon presumou. Não, não. Ele o chamaria de anão, pois aos olhos dele você seria um anão. Orik deu uma gargalhada e cutucou as costelas de Eragon com seu cotovelo duro. Está vendo você agora? Humanos e elfos são os gigantes. Este lugar está cheio deles, aqui, acolá e em toda parte, batendo seus pés enormes e projetando sobre nós suas sombras intermináveis. Ele continuou a rir, balançando a cadeira onde estava até que ela virou, fazendo cair no chão com um baque surdo. Enquanto o ajudava a se levantar, Eragon disse, acho melhor você ficar aqui esta noite. Não está em condições de descer esses degraus no escuro. Orik concordou com uma alegre indiferença. Ele permitiu que Eragon removesse a sua cota e o colocasse num dos lados da cama. Depois de tudo o jovem suspirou, apagou as luzes e deitou ao seu lado no colchão. Adormeceu ouvindo o anão murmurar, Vedra? Vedra. Vedra.